Então hoje vocês vão pensar sobre o problema que vocês gostariam que seja curado. Não é necessário que me digam qual é. Feche os olhos e medite sobre o assunto. Se a causa original desse problema estivesse localizada em algum lugar do seu corpo físico, onde estaria? Você sente tensão ou dor em uma área do corpo quando pensa no problema? Se tiver dificuldade em escolher uma área, adivinhe, siga sua intuição. Lembre-se que não há resposta errada. Qualquer área que escolher funcionará. Imagine que você está olhando para a área que escolheu e responda: se esse problema tivesse uma forma, que forma teria? Faça o mesmo para encontrar a cor, textura, peso, temperatura e som que a forma produz para que você tenha uma imagem energética clara do bloco. Lembre-se de que qualquer resposta está correta. Caso não consiga a resposta para todas as perguntas, não tem problema. Esta é a experiência de cura do Holy Fire. Fique da melhor maneira possível, a mais confortável. É um dia bonito, quente e ensolarado. Você está andando por um caminho em uma bela floresta. Você está descalço. Você pisa sobre as folhas secas, sobre as pedras, as gramas, mas nada te machuca, tudo é muito confortável. Ao respirar, você inspira a energia vital da floresta e a cada passo que dá, sente a energia da terra fluindo através da parte inferior dos seus pés. Ao caminhar, você percebe um caminho indo para a direita. Você se sente compelido a seguir esse caminho. Ao seguir esse caminho, você chega a uma clareira na floresta. Bem no meio dessa clareira, há uma pequena colina coberta de grama macia. Suba essa colina, sentindo a grama sob seus pés, sentindo a brisa batendo no seu rosto de uma forma carinhosa. Quando você chega ao topo da colina, você se deita na grama macia. Sinta a grama e a terra sob seu corpo e olhe para o céu. Olhe para o céu e veja as belas nuvens brancas. Tudo é muito tranquilo, muito cheio de paz. Enquanto você olha para as nuvens, um belo raio de luz começa a brilhar através dessas nuvens. Esta não é uma luz comum. Ela vem do mais altos céus. A luz brilha ao seu redor e flui para dentro de você, enchendo-a de calor e sentimentos de segurança e amor. A luz foca diretamente na forma que você identificou. Concentre-se na forma e esteja disposta a deixá-la ir. Agora,
olhe diretamente para a luz. E ao fazê-lo, a luz começa a guiá-lo. Siga a luz.
Você pode continuar com a sua experiência enquanto se sentir guiada a fazê-la. Quando estiver pronta, traga sua atenção aos olhos. Abra os olhos lentamente e volte. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Gratidão. Se quiserem comentar, podem comentar. Se não, podem descansar. Muita gratidão, Lida. Gratidão. Deus também. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, Lida. Foi muito intenso. Gratidão pela presença, Jane. Gratidão por essas iniciações, né? Que está sendo assim maravilhoso na minha vida. Está sendo muito bom. E hoje, assim, engraçado que quando você falou para imaginar uma parte, alguma coisa, veio furacão mesmo, sabe? E eu tô tão leve agora. Ai, que coisa boa, eu fico tão feliz. Muito leve. É que hoje eu falei assim, parece que vai ser só você, Flávia, porque até agora não veio ninguém. Eu falei, Gisele não falou nada. Eu falei, não. Não, eu tentei entrar pelo celular, não consegui. Aí eu fui tentar entrar no notebook, deu problema. Eu falei, gente, eu não posso perder, igual aquele dia do Criança Interior, que eu não queria perder. Sim. Mas tudo bem, que não era para ser, né? O dia que não tem que dar certo, não dá. Não dá, não adianta. Então, tá. Gratidão por não ter dado certo também, porque às vezes eu não estava Tudo gratidão. preparada. Isso. Uhum. Talvez ia mexer com alguma coisa que não era a hora, né? Então, é assim mesmo. Muito bom. Então tá bom, gratidão. Muito obrigada, gratidão. Até a próxima semana. É uma mestra. Gratidão por isso. Então tá bom, Gise. Beijo pra você. Boa semana pra você também. Tchau. Gratidão. Com Deus. Até mais. Excelente.